Fala galera, aqui é o GaussBlocks HD, e hoje eu vou variar um pouco. Vou farmar um pouco. Eu vou postar 3 vídeos por dia. Então acabou por hoje. Às vezes me dá raiva porque eu ativo no meu combo a dimensão e fica ruim para sair. Às vezes é difícil farma com a portal. O que aconteceu? Pelo menos o combo tira metade da vida. Essa nem adianta. O que foi isso? Mano, do nada lago e o bicho sai voando. Que raiva. Não vou falar mais, espero que entendam.